Falando de fundos de tijolo, o que vocês estão de olho na bolsa? Enfim, não sei se, né, de shopping, vocês podem citar alguns? Eu gosto muito do XPML11, que inclusive se tornou o maior fundo da bolsa em valor patrimonial, fundo de tijolo. Se tornou maior por conta das últimas captações que ele fez. É um fundo super diversificado, tem inúmeros shoppings espalhados por diversas regiões do país, uma boa gestora também, e é um fundo que eu gosto muito para o longo prazo. De tijolo também gosto do XPLG11, que é um fundo de logística também bastante diversificado, com uma boa gestão, e tenho olhado também para a categoria shopping, para o VISC11, que é um que está descontado, mas também vejo bastante potencial nele. Gosto muito pela diversificação. É bem diversificado, né? Pela gestão também. Então, são 3 fundos que eu tenho em carteira, que eu tenho aportado, que eu acho que são bem interessantes. Na minha visão, hoje a gente não está num momento que a gente precise correr riscos nos nossos investimentos. Por quê? Porque a gente tem muita coisa boa que não está cara, né? E aí eu trago o exemplo aqui, quando a gente fala de fundos de tijolos, há muito tempo, acho que eu nunca tinha visto alguns fundos muito grandes sendo negociados tão próximo do seu valor justo. Então eu cito 2 exemplos aqui, que são fundos muito grandes. O ALZR11 e o HGLG11, que sempre costumam ser negociados acima do seu valor patrimonial. Por quê? Porque são fundos com muita qualidade. Então o próprio mercado sempre coloca o preço lá em cima, porque tem muita oferta e demanda, tem muita gente querendo comprar. Então, quando a gente tem um período de estresse, que acontece hoje no mercado de fundos imobiliários, principalmente tijolos, por causa da subida da taxa de juros, na minha opinião, é hora de comprar os melhores fundos, porque eles estão num preço bom, né? Então, eu destaco esses 2 fundos, porque eles têm um histórico, têm bons imóveis, boa gestão, que há muito tempo não são negociados com PVP tão baixo. Eu vou trazer mais um. Também, né? Eu ia trazer, inclusive, para nossa roda aqui, nossa mesa quadrada aqui, o KNR11, que é um fundo que também apanhou muito recentemente. Queria saber a opinião de vocês, né? O que está acontecendo, sabendo que o KNR11 é um fundo híbrido, que investe em galpões e lajes. E aí eu queria saber a opinião de vocês, se é uma boa nesse momento estar olhando para o KNR11, que é um dos maiores também da bolsa. Sim, é outro que eu tenho em carteira também, gosto dele, vejo potencial por conta dessa diversificação que ele tem, inclusive entre segmentos diferentes, galpão e laje, o que é bacana. A gente não tem tantas opções de fundos imobiliários bons, grandes no mercado, com essa diversificação intersetores, né, digamos assim. E ele tá também bastante descontado, é de uma ótima gestora, a Kinea, que não tenho o que falar, uma das mais reconhecidas. Então, é um outro fundo que eu vejo bastante potencial, além de todos aqueles que eu mencionei, que o Ricardo mencionou, também gosto bastante dele. E aí eu acho que vale a gente conversar, trazer aqui para a roda, falando sobre o KNRI, por exemplo, que é um assunto interessante que a gente não costuma falar muito. Mas ele é um fundo bem antigo. Então, eu acho que tem que trazer para a pauta também essa ideia de reciclagem do portfólio. Porque, veja, a gente sempre fala que o investimento fundo imobiliário é para longo prazo. Mas, se não for feita uma reciclagem dos imóveis, ou seja, ou vender um certo prédio, comprar outro, você vai ficando com o portfólio muito antigo. E aí isso pode ter influência no aluguel, né? Porque se um imóvel tão antigo, não vai ter um aluguel tão alto. Então, eu acho que é legal, eu gosto muito da gestão da Kinea, sem sombra de dúvidas, é ver o que eles vão fazer nesse cenário. Porque precisa de uma reciclagem de portfólio. Como que vai fazer isso? Vai vender alguma coisa? Vai fazer uma emissão nova? Né? A gente vê o HGRE, por exemplo, que é um outro fundo muito antigo, apanhando muito, porque ele tem alguns imóveis que ele não conseguiu reciclar, não conseguiu vender. A vacância está alta. A vacância está alta, ninguém está alugando. Então, os fundos em si também tem que pensar nisso. Né? É óbvio que quando o KNRI comprou seus imóveis, o HGRE, o cenário era outro, né? Principalmente para lajes corporativas. Eu acho que realmente a questão da pandemia, o home office, enfim, caras, machucou, né, esse setor. Não só de lajes, mas shoppings também vem apanhando bastante, né? São segmentos que estão muito ligados à economia, né, Ale e Ricardo? Então, acredito que eles vão continuar apanhando ainda. Não sei se tem muito para onde apanhar, porque eles já caíram muito, mas enquanto essa taxa de juros permanecer em alta, esses setores vão apanhar. Diferente de logística, que a gente sabe que, poxa, o Mercado Livre alugou um galpão do HGLG,
é difícil ele sair dali para um outro galpão. Né? Então o contrato ele é mais protetivo. Esses setores costumam sofrer menos. Falando, é uma dúvida que eu tenho e que eu acredito que muitas pessoas têm. Por exemplo, o HGRU, né, esses fundos de varejo. Agora a gente tem uma taxa Selic maior. O varejo vai sentir, já apanhou e vai sentir mais. Vocês não ficam preocupados com essa questão do varejo nesses fundos? E devido eles têm muita concentração, muitas vezes, em algum determinado ativo. Isso preocupa vocês? O que vocês acham desse tipo de fundo de varejo, né? Quem investe no varejo? No caso, tem XF11, HGRU11. Sim. Realmente, alguns deles têm uma concentração muito grande num único varejista, né? Ou em poucos varejistas. Então, HGRU11, Pernambucanas tem uma exposição grande. Isso, sim, traz um pouco de preocupação, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que esses imóveis são muito estrategicamente localizados. Então, são imóveis que têm um valor intrínseco muito alto. Então, ainda que, de repente, a gente tem um caso de falência de um desses grandes varejistas, claro, vai trazer um prejuízo imediato para o fundo grande, porque até que saia a loja, entre um novo locatário, vai ficar um tempo ali com um recebimento de dividendos menor. Mas eu não vejo, mais uma vez, na perspectiva de longo prazo, um risco grande, porque como os imóveis são muito bons, muito bem localizados, vão ser alugados rapidamente, e então o fundo não vai ter um problema estrutural, digamos, um problema de longo prazo. Concordo 100%. Aliás, é legal esse ponto que você trouxe, porque a gente fala pouco, mas, na minha opinião, o setor de renda urbana é um dos melhores que a gente tem para investir. Assim, dentro da categoria de fundos imobiliários de tijolos, eu acho mais bem posicionado. Porque quando a gente fala de imóveis, tem muita questão da localização. Localização é rei. Tem gente que fala, o que importa em fundo imobiliário? Localização, localização e localização. E os fundos de renda urbana são reis nisso. Porque são lojas estabelecidas em bons pontos, de muita circulação de pessoas, e normalmente eles têm contratos atípicos, ou seja, aquela loja quer ficar por muito tempo naquele endereço. Ela não quer mudar. Às vezes até tá perto ali, fica tudo ali no estoque, né? Fica perto de onde elas precisam entregar. Não, porque as localizações, a estrutura geralmente é muito grande. Um Pão de Açúcar, por exemplo. A estrutura é muito grande. Então, para ele mudar de um ponto A para o B, é uma dor de cabeça logística enorme. Então, eles já fazem contratos de longuíssimo prazo para garantir o ponto comercial, né, Ricardo? Então, a gente tem essa questão dos contratos atípicos, que são muito protetivo, uma proteção alta para o investidor. Porque mesmo se aquela empresa quiser ir embora, ela vai ter que pagar uma multa alta e a localização é tão boa que vai vir um outro inquilino. Nem que seja de uma outra área. Se não for uma varejista Pernambucanas, vai vir, sei lá, um banco, uma academia, uma instituição de ensino. Isso é legal de falar também, que nos fundos de renda urbana tem muita universidade, escola. São prédios que não querem sair dali de jeito nenhum. Então, eu acho que é um dos melhores setores que a gente tem nos fundos imobiliários, são de renda urbana.